Fala pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Empreendedorismo Carreira em Foco. Gente, como sempre, trazendo pessoas que fazem a diferença na nossa região, na nossa cidade e na nossa Baixada Santista no geral. E hoje eu estou aqui com uma visita totalmente ilustre, um amigo de profissão também, um amigo que tem muito a contribuir dentro do segmento dele. Vamos falar um pouquinho hoje, vai ser um bate-papo maravilhoso sobre carreira. E carreira na área da saúde, até refletindo aí esse mês maravilhoso que iniciamos, hoje em particular, na data que está sendo gravada aqui o nosso programa, né, que é o Setembro Amarelo. E refletindo a profissão dele, que tem tudo a ver com essa perspectiva desta data e deste mês, nós vamos fazer um bate-papo aqui. Vamos conhecer um pouco sobre trajetória profissional, carreira, educação. Gente, é um bate-papo múltiplo. Seja muito bem-vindo, Vitor, ao nosso estúdio TV Polo. Obrigado, Wellington. E será um prazer aí falar um pouco aí, conhecer um pouco mais da tua trajetória. A gente faz uma pergunta aqui, Vitor, que geralmente deixa o pessoal meio constrangido. Eu, quando eu também recebo, fico também. Quem é o Vitor para a galera que está em casa? Acho que eu vou começar, então, abrindo. Obrigado pelo convite, né? Obrigado, pessoal aí que está assistindo também. Começar respondendo com a frase do Raul Seixas. Opa, né? Já grande que vamos Raul. falar de filosofia, metamorfose ambulante. Né? O Vitor é essa metamorfose. Com certeza, metamorfose ambulante que está sempre em mudança. Né? Acho que legal. O sentido da vida é isso, a gente não ficar parado, a gente mudar, se adaptar e se identificar também a partir das mudanças que a gente faz na vida, né? Então, se fosse para me definir, né, colocaria como metamorfose ambulante, né, usando o Raul Seixas. Bacana, né, gente? Que definição boa e com uma boa memória aí do grande Raul, né? Vitor, falando um pouquinho sobre formação múltipla, né? Tá. Gente, o Vitor é professor, ele é filósofo, psicólogo, é contador, que eu descobri hoje aqui também, é contador. Gente, é um cara de múltiplas funções, né? Filosofia, educação, psicologia, a própria área da contabilidade, ciências contábeis. Então, como que foi, cara? Hoje você atua 100% na área da psicologia versus também aí educação. Isso. Mas como que foi essa transição, cara, de carreira aqui antes? Ciência contábil, contador aqui da nossa cidade, trabalhava aqui na nossa cidade em particular, né, numa empresa muito bacana. Um abraço para todos que estão lá fazendo a diferença, que é a nossa Cesário. E como que foi, cara? Então, vamos lá. Eu, como a maioria dos adolescentes que não teve um acompanhamento profissional de um psicólogo ou de um administrador, né? Não tive ali uma orientação profissional, uma orientação vocacional. Né? Isso pesa, né? Isso pesa. Então, eu senti a pressão de fazer algum curso quando eu tinha 17 anos, ali no terceiro ano do ensino médio. Via muitos colegas que já sabiam o que fazer e olhava para mim e não sabia o que fazer. Então, eu escolhi um curso, escolhi Ciências Contábeis e comecei, né? Sim. No final do ano, assim, quando faltava um ano mais ou menos para me formar em Ciências Contábeis, eu comecei a realmente sentir que aquilo não era para mim. Sério? Mas eu já estava entrando no mercado de trabalho, já Perfeito. era estagiário em algumas empresas, fui estagiário em escritório de contabilidade, me tornei, entrei nessa empresa, né, daqui de Cubatão, da Cesário, comecei a trabalhar como contador lá depois de formado, e lá eu tive muita abertura para poder estudar filosofia. E eu explico como é que foi isso. Como assim? Da contabilidade para filosofia ainda dentro da Cesária ainda? Dentro da Cesário, pois é. Tinha uma gestora da Cesário muito boa, Edivânia, o nome dela, né, da Cefert, que ela fazia uma reunião semanal com cada representante dos setores, né? Ah, que bacana. Então, na Cefert ali, que é aquela empresa do grupo da Cesário, eu era o representante da contabilidade. Então, era sempre eu que iria fazer essa reunião, mais ou menos uma vez por mês, né? Uma vez por semana cada departamento. E ela disse para mim, disse para todos, na realidade, que o assunto ele era livre. A gente não precisava necessariamente falar do assunto do setor, da contabilidade. Melhor ainda. Melhor ainda. Eu já estava super interessado em filosofia e eu perguntei para ela primeiro, né? Falei, Divane, eu posso dar uma exposição, né? Falar, comunicar sobre ética no trabalho? Que aí já era mais uma área da filosofia. Sim. E ela gostou, ela falou, não, pode sim, acho que tem tudo a ver, né? Legal. E aí eu, então, fui lá na frente, palestrei sobre isso e alguns colegas ali elogiaram, falando, nossa, você fala bem e tudo mais. Então, acho que foi esse incentivo que eu estava precisando na hora ali, porque eu já estava estudando filosofia, né, de uma outra maneira. Então, eu resolvi fazer essa transição de carreira.
Caramba. Foi Foi direto para filosofia. E aí eu fui direto para filosofia. E aí o que aconteceu? Cada vez menos eu me identificava com as planilhas de Excel e cada vez mais eu me identificava com as relações humanas. Né? Então eu fiz uma transição de carreira arriscada que eu não recomendo. Gente, cuidado, viu? Eu digo por ser orientador nesse segmento é complicado. Exato, não recomendo, mas foi da maneira que eu fiz, porque eu não tive essa orientação. Eu juntei uma grana na contabilidade, Sim. Fui para São Paulo e comecei a estudar filosofia presencial lá. Na raça, sim. Na raça. Meu Deus do céu. E aí, com o dinheiro acabando, porque eu estava em São Paulo, falei, vou ter que voltar, né, pro litoral, para casa dos meus pais. E aí, felizmente, eu consegui um emprego que conseguia pagar minhas contas e fazer a faculdade de filosofia, que é justamente na mesma universidade que eu estudava filosofia, eu comecei a trabalhar lá também. Ah, que bacana. Então foi esse percurso também para a entrada na área acadêmica, na área educacional propriamente dito. Né? Então eu entrei, eu estava acostumado com o ambiente corporativo, eu entrei na área educacional, no administrativo da área educacional, trabalhando lá. Bacana. E aí eu já tive contato com o professor, com o coordenador, o que é essa organização pedagógica, pude acompanhar mais de perto e eu vi que era ali que eu queria estar. Cara, muito bacana, né, gente? Que história linda. Como diria, nem tudo são flores, né? Foi tem difícil. os seus espinhos, com certeza, né? Nem difícil. tudo é rosa, ali tem os seus espinhos. Dentro dessa perspectiva, né, você estava lá, contabilidade, transição de carreira para filosofia. E agora, psicólogo. Cara, o que te motivou a fazer mais uma metamorfose aí, mais uma transformação, saindo da filosofia? A gente sabe que são áreas complementares, né? E áreas do mesmo eixo, né? De humanas também, relações humanas. Mas o que te motivou à psicologia, né? E ao mesmo tempo que você aprofundava a filosofia? Qual foi esse ponto de virada? Pois é. A filosofia, eu digo que ela é mãe, né, de todos os saberes. Verdade. Então ela abre muito a perspectiva. Era interessante até mesmo integrar a área corporativa com o que a filosofia apresentava ali, né, para mim. Mas no final da filosofia, também na universidade tinha um curso de psicologia. E eu podia ir lá como aluno ouvinte, né, para ver algumas aulas. Confesso que eu tinha alguns preconceitos com a psicologia, eu achava a filosofia muito mais interessante e por isso eu me permiti ir lá para ver mesmo se isso era verdadeiro ou não. E aí eu tive uma grata surpresa que a psicologia era um campo maravilhoso. Cara, que legal. Então eu comecei a assistir as aulas, comecei a gostar e eu achei interessante a área da psicologia em geral também, os campos de atuações, né? E aí eu resolvi fazer a psicologia depois também. A psicologia, comecei a dar aula também. Né? Então, o que acontece? Né? Me formei em contabilidade, me formei em filosofia, comecei a dar aula no ensino médio. No ensino médio, comecei a dar aula de administração e depois eu comecei a dar aula de filosofia também. E eu estava estudando psicologia. E aí tudo começou a fazer sentido. Tudo que eu tinha feito até aquele determinado momento, parece que eu estava vivendo muito no campo da teoria. Quando eu cheguei propriamente na sala de aula, que eu pude integrar todo aquele tipo de conhecimento filosófico e da psicologia que eu estava aprendendo. Olha que bacana. Porque eu apresentava a filosofia para os alunos de uma maneira que eu gostaria de ter tido, Recebido, né? Recebido, exato. Que é uma maneira que a gente coloca a filosofia no cotidiano, na prática. É uma filosofia que ela é colada na realidade. Cara, que ela não bacana. fica distante, porque muitos alunos, muitas pessoas acreditam que filosofia é uma coisa muito erudita, é uns livros antigos, que não conversa com a realidade. E eu tive o prazer de experimentar, né, a filosofia realmente imanente, aquela que faz sentido na nossa vida, no cotidiano. Então, eu tive essa proposta pedagógica de apresentar isso para os alunos. E na lida com os alunos, conversando com os alunos, você começa a entrar assim na vida deles, perceber o que está acontecendo, eles te relatam problemas familiares, problemas de inadequação com os amigos, com os colegas, bullying. Então a gente já sai dessa parte um pouco mais conteudista. Ainda é uma realidade, né? Ainda é uma realidade. Então a gente sai um pouco mais dessa parte conteudista e acaba entrando na realidade ali interpessoal, né? Dos pares, dos colegas, até mesmo dos professores e dos alunos. Então ali eu vi também como a psicologia ela poderia auxiliar, colaborar, né? Como a psicologia ela poderia até ser um instrumento de intervenção para uma qualidade ali das relações e até uma qualidade para o aluno em si, né? Então acho que foi esse movimento de integração do todo que aconteceu quando eu entrei na sala de aula. Gente, veja só que história linda. Parabéns, hein, Vitor? Obrigado.
É muito bom, né, quando a gente percebe a pessoa se encaixando nesse grande quebra-cabeça da vida da melhor forma possível, que é contribuindo, né? E dentro dessa questão da atuação como professor, para que a gente possa ir para o intervalo, levar temas como saúde mental, reflexão filosófica nesse ambiente educacional, como que está sendo esse desafio para você? Ou foi, né? E ainda está sendo, com certeza. Está sendo maravilhoso. Eu costumo ter uma opinião um pouco diferente dos professores mais tradicionais. É normal, né? Digamos assim. Eu não acredito que a juventude está perdida. Opa, legal. Eu não acredito que o adolescente, sabe, é birrento. Eu não acredito que o adolescente é uma causa perdida. Muito pelo contrário. É claro que o adolescente ele é diferente. É uma geração diferente em termos de comunicação, Perfeito. em termos de aprendizado, né? Mas acho que é uma geração que ela tem um conteúdo na palma das suas mãos e é uma geração curiosa para querer integrar aquilo que ela está vendo em sala de aula com a sua própria vida. Perfeito. Então, cabe ao professor fazer esse movimento de conseguir se comunicar na mesma linguagem ou aproximar esse conteúdo na realidade do aluno. Né? Então, eu acho que a filosofia ela está aí também nesse percurso. Né? Acho que a filosofia ela pode contribuir, de fato, com dar sentido à existência daquele adolescente. Dar sentido àquilo que ele está vivendo, ou seja, aquilo que ele vê nas redes sociais, aquilo que ele interage com os colegas. Como ele pode aprimorar, melhorar, ter outras perspectivas, se comunicar de uma maneira diferente. Bom, a filosofia ela pode vir aí para contribuir. Acho que eu consegui responder a sua pergunta, não sei. Com certeza, foi preciso, objetivo e direto. Gente, nós vamos para um pequeno intervalo com apoio lá da Anquim Molas, da Manalink, isso mesmo. Com esses grandes apoiadores, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos rapidamente nesse bate-papo. Fica aí um pouquinho na sua sala e espera que nós retornamos. É muito, muito rápido. Vamos lá, até já. Investir na manutenção do seu caminhão é garantir a segurança do seu motorista e da sua empresa. Pensando nisso, o empreendedor Zé Baiano montou no Jardim Casqueiro, em Cubatão, o mais completo e capacitado posto de molas da região. Com 40 anos de experiência, estrategicamente instalada entre o Polo Industrial e o Porto de Santos, a Anquei é especializada nos serviços de molas e soldas. Dentre eles, troca de balança, grampo, espigão, bucha, suspensão, desempenho de chassi, recuperação de caçamba e muito mais. A Anquei se especializou no mercado de manutenção de caminhões pesados, oferecendo o melhor produto para seus clientes. É isso mesmo, o bom atendimento também está aqui no suporte administrativo. Afinal, o cliente merece ser cuidado por quem realmente entende do assunto. A Anquei Molas e Soldas trabalha com a verdade. A identificação do problema é feita na hora. Aqui tem serviço de qualidade, honestidade, rapidez e preço justo. Venha conferir. Quer a internet mais rápida da região? Então vem para Manalink. Somos referência quando o assunto é internet empresarial e residencial, garantindo velocidade, estabilidade e cobertura incomparáveis. Planos de 100 a 1000 megabytes com garantia de qualidade e suporte 24 horas. Precisa de telefonia fixa? Instalamos ligações nacionais ilimitadas para você falar à vontade. E tem mais, clientes Manalink têm acesso exclusivo ao Paramount+, Watch TV e Max, com milhares de filmes e séries esperando por você. Conecte-se ao futuro com a Manalink. Estamos ligados na evolução digital, oferecendo o melhor acesso ao entretenimento, conhecimento e inovação tecnológica. Tudo isso é possível porque nossas equipes são formadas por profissionais totalmente qualificados. Estamos na Avenida 9 de Abril, 2311, no centro de Cubatão. Manalink, soluções em internet empresarial e residencial. Assine já. Vitor, vamos retornando aqui no nosso bate-papo. Olha, você que está em casa, sim, chegando agora aí na sua sala, ligando o canal 11 da NET, eu quero te fazer uma recomendação. Nós tivemos aqui uma introdução sobre transição de carreira, da forma que deveria ser feita. Falamos um pouquinho aí sobre a importância, né, da filosofia na educação, da psicologia e a filosofia como um casamento perfeito aí para autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e até saúde mental. Então eu quero te recomendar dar um pulinho lá no nosso YouTube TV Polo, começar a seguir, curtir esse bate-papo, porque você não vai se arrepender, tá bom? Para você que está chegando agora na sua sala. E nós estamos aqui com o Vitor, né? O nosso amigo da área da educação, filósofo, psicólogo, profissional sensacional.
E nós estamos falando hoje aqui um pouquinho, um bate-papo sobre essas áreas de atuação dele. Vitor, fala um pouquinho aí sobre a tua experiência clínica institucional, falando na área da psicologia, né? Quais são as queixas mais recorrentes entre jovens e adultos? Antes de responder propriamente essa pergunta, é bom a gente quebrar um tabu sobre psicoterapia. Opa, legal, hein? Antes da pessoa chegar, né, o que acontece, o que as pessoas pensam a respeito do que é uma terapia. Sim. Terapia não é só para quem está passando necessariamente por um problema grave. Um luto, uma depressão, né, um burnout, alguma coisa do tipo, esquizofrenia. Psicoterapia não é somente para isso, é para isso também, tá? Psicoterapia ela pode ser um processo ali de análise onde você pode se descobrir, né? Onde você pode descobrir as suas próprias contradições, onde você pode descobrir os seus próprios desejos. Então, veja, você quer tanto uma coisa e você age na contramão dessa coisa. Entendi. Por que você faz esse movimento? Por que você não consegue ir atrás das coisas? Então, a psicoterapia ela também pode ser um local ali onde você faz uma análise junto com o seu terapeuta para descobrir quais inquietações, quais barreiras que você tem ali que te impedem, né? Qual a sua história, por que você não consegue ir atrás dessas coisas. Perfeito, tá? Excelente. Agora, falando das inquietações, né, as queixas que vêm até a psicoterapia, que chegam até mim, dos adolescentes e dos adultos, né? O adolescente, geralmente, ele não entrou no mundo do trabalho ainda, né? Então, os adolescentes que pelo menos vêm até mim, eles ainda não entraram no mundo do trabalho. Então, as queixas, elas são muito recorrentes ao mundo da escola, com os colegas, né? Então, é uma inadequação, uma dificuldade em criar laços, relações mais fixas, né? Usando Bauman ali, né? Tempos líquidos. Sim. Então, os jovens eles também têm essa dificuldade, né? Dificuldade de inadequação. É recorrente essa queixa. Falando dos adultos, muito sobre relacionamentos amorosos, né? Que impactam demais a saúde mental do sujeito, da pessoa, e também o mundo do trabalho. Então, esse trabalho não faz sentido para mim, passo muito tempo lá, meu salário é baixo, não sou reconhecido pelo meu gestor. E a psicoterapia, muitas pessoas acreditam que ela não vai mudar a realidade da pessoa. Você vai só falar, mas não vai mudar. Mas muda. Mas muda. Mas muda porque a pessoa muda. Entendi. Né? Não é uma promessa de garantia que você vai subir de cargo se você fazer terapia. Não é isso. Interessante, né, gente? Não é isso, pelo amor de Deus. Mas, você se conhecendo, você vai começar a olhar para o seu trabalho de um modo diferente. Verdade. As expectativas podem ser diferentes, os seus desejos podem ser diferentes. Talvez você esteja num lugar onde você não queira estar e você nunca se perguntou a respeito disso. Perfeito. Então, o processo da psicoterapia, ele também ajuda nesse quesito. Gente, que viagem. Meu Deus do céu. E profundo, viu? No mesmo tempo. Muito profundo mesmo. Dentro dessa perspectiva, Vitor, quando se fala um pouquinho sobre escuta ativa, o diálogo, a gente sabe que ele transforma as realidades, né, dentro de uma sala de aula, fora dela, dentro da própria terapia. Você teria algum exemplo que possa realmente mostrar que a escuta é tão importante quanto a oratória? Porque o Rubens Alves fala, né? Nós vemos por aí um monte de cursos, né, de oratória, mas a gente não vê nenhum de escutatória. Principalmente numa escutativa, né? Exatamente. Grande Rubem Alves, né? Sim. Tem um exemplo em sala de aula, um exemplo recente, aconteceu esse ano com os meus alunos do ensino médio. Perfeito. Cheguei na sala de aula e os alunos eles esperam muito de filosofia a gente fazer debate, né? Debate com temas espinhosos, temas delicados. Sim. E aí dessa vez eu resolvi ceder e falar, vocês querem um debate? Então a gente vai fazer um debate. Coloquei alguns critérios de debate ali para eles debaterem, foi organizado quem seriam os debatedores, o tempo, resposta, réplica, tréplica e tudo mais. O debate foi um fiasco. Um fiasco. Foi uma briga, quase saiu briga dentro da sala de aula. Eu tive que depois intermediar ali, mediar as situações e tudo mais. Depois eu entrei depois que acabou tudo isso, a próxima aula eu entrei com o conteúdo de filosofia. Sim. O que é um debate filosófico? Antes de vocês pedirem um debate, vocês precisam saber o que é um debate. Então, de propósito, eles queriam tanto debate, tiveram um debate, só que eles não sabiam o que era um debate. Foi apresentado para eles o que era um debate, a gente voltou lá em Platão. Os diálogos de Platão são debates. Né? E os diálogos de Platão é escuta. E aí, usando o exemplo da escuta.
Então, eu dei essa aula para eles, falei da escuta e a gente foi treinando essa escuta, tanto eles me escutarem, quanto eu escutar eles, quanto os pares também escutar os colegas no momento da fala um do outro. E aí, quando alguém não estava escutando, eu chamava atenção, você escutou o que ele falou? Não, não sei o quê. Você gostaria de não ser escutado? Também não. Então, dá essa importância. No final do semestre, a gente fez o debate novamente. Só que aí, um debate proposto, um debate filosófico. E aconteceu uma coisa muito interessante. Era um outro tema que não era tão espinhoso, e era um tema mais simples ainda. Perfeito. No primeiro debate, eles falavam e extrapolavam o tempo. Muito comum. Eles queriam vencer o debate, eles queriam atacar o outro, eles queriam encontrar uma fragilidade no discurso do outro. No segundo debate, sobrava tempo. Olha. Sobrava tempo porque eles não queriam ganhar mais um debate, porque a propósito do debate não é ganhar, é você escutar e aprender junto. Então, eram 3 minutos de fala e em 1 minuto eles concluíam. Por quê? Porque pensar e criar argumento é difícil. Atacar o outro é fácil. Desmoralizar o outro é fácil. Verdade. Agora, pensar para criar uma argumentação sua própria, considerar aquilo que o outro falou, ser respeitoso, saber intermediar isso, né, o que o outro falou e o que você pensa, e saber colocar isso de uma maneira coerente, é muito difícil. Então, dentro da sala de aula, a escuta que eu treinei com esses alunos fizeram com que eles tivessem mais essa empatia e esse pensamento mais apurado, até mesmo para construir a sua argumentação. Né? Que legal. Foi isso que aconteceu. E olha, gente, que experiência, né? Porque eu acho que você deve ter tido aí uma boa experiência até para outras realidades, né? Porque o jovem, ele realmente não está preparado para esse conceito, né? Que é dialogar um tema de uma forma onde não tenha um vencedor, mas que todos possam vencer nesse crescimento, nesse modo de compartilhar os conhecimentos. Nesse caso, ele está acostumado com rede social. E a rede social não tem uma dinâmica de debate filosófico. Tem uma dinâmica de ganhadores e perdedores. Ele remete ao debate político, né? Remete ao debate político. Infelizmente. Então, na tua visão também, já trabalhando o conceito de escola, o que falta tanto na escola comum como na universidade quando se fala sobre saúde emocional e bem-estar psicológico? Saúde emocional, saúde mental, a gente não pode olhar ela de um modo isolado. Perfeito, excelente. Né? A gente não pode olhar como se a presença de um psicólogo, por exemplo, iria salvar os alunos ali. Tem todo um contexto que a gente usa, a escola e a comunidade escolar, né, que são os pares, as pessoas que estão ali trabalhando na escola, até mesmo os familiares dos alunos, né, que precisam estar envolvidos dentro da escola para que ela seja um local melhor. Perfeito. Então, o que eu imagino, né, que deva ter sim uma coordenação, uma diretoria presente e preocupada para fazer alguma ação para modificar aquele meio para que ele seja ainda melhor e mais saudável. Dando espaço de escuta para a família, dando espaço de escuta para os alunos, dando espaço de escuta para um professor. Eu costumo usar a expressão, né, uma andorinha não faz verão, eu costumo usar um professor não faz verão. Um professor, ele não muda a realidade de uma escola. Certo. Precisa ter toda uma equipe engajada. Um professor sozinho, recebendo um feedback de um aluno, ele é limitado, ele tem até um local onde ele pode ir. Quando tem uma coordenação, uma equipe, uma comunidade escolar engajada, é muito mais fácil você mudar e tornar aquele ambiente muito mais propício para uma saúde mental, digamos assim, né? Para o coletivo. Que dica, Vitor. Olha, espero que os nossos amigos professores e educadores possam escutar essa mensagem, porque é sobre isso mesmo. É sobre isso mesmo. E até aprofundando um pouquinho, nós estamos num mês que é bastante sensível, né? Eu até costumo dizer muito, eu evito, né, o termo muito, às vezes, em destaque, que é um mês que a gente reflete, né, infelizmente, o impacto do suicídio, né? Eu prefiro a valorização da vida. É um mês que a gente reflete sobre a importância da valorização da vida. Dentro desse mês, que é colocado mundialmente pela OMS, o que a gente precisa ainda evoluir como sociedade em relação à valorização da própria vida? Sim. Acho que principalmente alertar os canais de comunicação que as pessoas elas podem ter acesso, que elas têm acesso a uma emergência. Okay. Então, assim, muitas vezes a pessoa está sofrendo, está ali passando por alguma situação muito difícil, ela não sabe até onde ir, com quem falar. Perfeito. Geralmente, essa pessoa que tem uma ideação suicida, ela se sente sozinha, solitária. Okay. Tá? Solitária porque ela geralmente não tem o apoio de um pai, de um amigo, ela acha que vai ser julgada. Essa é uma conversa também que a gente pode até ter sobre
ideação, suicídio e tudo mais. Então, acho que o mais importante para o Setembro Amarelo, nesse caso, é falar para essa pessoa, olha, você tem canais onde você pode recorrer. Verdade. CVV é um deles. CVV, não é mesmo? Né? 188, né? Número 188, gratuito, Isso. 24 horas, ligação anônima, você não precisa se identificar, você conversa com um voluntário treinado. Olha que legal. Não é nada gravado, você pode conversar à vontade, livre de julgamento. Então, qualquer hora do dia você pode ligar que não é cobrado nada do tipo. Você quer passar por um atendimento profissional de psicólogo, com psicólogo, pode procurar um psicólogo. Você não tem dinheiro para pagar um psicólogo, geralmente em universidades é prestado um serviço gratuito de atendimento de psicoterapia, tem uma fila de espera, é um atendimento mais limitado quanto ao tempo, porque são alunos em formação, mas a qualidade é muito boa, porque eles são supervisionados por um profissional, um professor profissional. Né? Então, o que eu estou trazendo aqui são atendimentos pontuais para essas pessoas que estão em sofrimento. Perfeito. O que a gente pode falar de Setembro Amarelo? Setembro Amarelo ele é uma campanha, né, de prevenção ao suicídio, de conscientização à vida, e é importante nesse sentido, as pessoas saberem quais os canais que existem e como elas podem ir atrás. Tá? Ok. Você pode tirar um estigma, um tabu, né, a respeito do suicídio que ainda existe, com palestras com pessoas profissionais e rodas de conversas, empresas, para que essas pessoas que estão em sofrimento sintam que não só elas estão passando por isso. Você não está nunca sozinho, né? Não está sozinho. Vitor, para a gente fechar aqui nosso bate-papo, que foi bastante rico, né, em detalhes, você, como filósofo e psicólogo e pensador e educador, você conseguiu ser bem ali assertivo. Uma mensagem que você deixaria para os nossos telespectadores que estão passando por algum momento difícil ou que conhece alguém que está com algum sofrimento emocional e precisa de ajuda? Perfeito. Acho que primeiro eu diria, pergunte se você é a pessoa que também sabe acolher o próximo. Então, mesmo que você não esteja passando pelo sofrimento, vamos supor que você não esteja. Pergunte se você é uma pessoa que consegue escutar o próximo. Perfeito. Você é uma pessoa que consegue escutar sem fazer algum julgamento já imediato? Você é uma pessoa que consegue escutar a pessoa com calma, sem o celular na mão? Você é uma pessoa que olha nos olhos? Você é uma pessoa que tem empatia, que tem cordialidade, simpatia mesmo, delicadeza? Então, olhe para si mesmo, veja se você é essa pessoa, porque uma pessoa que está ao seu lado sofrendo, ela precisa saber que você é uma pessoa que não vai julgá-la. Legal, tá? Isso é muito bom. E para essa pessoa que realmente está passando por isso, por algum tipo de sofrimento, saiba que existam os canais e saiba que existem pessoas preocupadas com você. Esses canais, eles podem te ajudar, foram os canais que a gente passou aqui agora há pouco, e um profissional de psicologia também está apto, né, a atender e prestar esse serviço e fazer esse caminho junto com você, um caminho da psicoterapia, da saúde mental, um caminho ali que faz com que você tenha uma vida até melhor. Perfeito. Vitor, deixa uma mensagem para o pessoal onde eles podem te encontrar como psicólogo. Você falou de um profissional, né, gente? Nós temos um profissional excelente que acabou de trazer para vocês aí na sua fala, né, que realmente é um apaixonado, ama realmente o que faz. Como o pessoal pode te encontrar, seu telefone, se for possível colocar, se não, a tua rede social, nós vamos deixar aqui registrado, mas mesmo assim, como o pessoal pode encontrar o Vitor e até ter aí, né, um acompanhamento, se for assim necessário, ou indicar para alguém. Perfeito. Pessoal, vocês podem me encontrar pela rede social no Instagram, no TikTok Legal. também, psi.filosovictor, tá? Tenho formação em filosofia, também tenho formação em psicologia e faço atendimentos de psicoterapia online e também presencial, caso seja a sua necessidade. A gente pode fazer um encontro gratuito para a gente se conhecer e ver se tem sentido realmente começar um processo psicoterapêutico. De modo muito leve, uma conversa para a gente se conhecer, para eu te conhecer um pouquinho mais e você também conhecer o meu trabalho e como é que funciona a minha abordagem da terapia. Então, siga na rede social, lá tem alguns vídeos, alguns textos meus também, de filosofia, de psicologia. Perfeito. Se você se identificar, fica à vontade, pode entrar em contato comigo que a gente vai conversar. Isso aí, gente. TV Polo trazendo o melhor para você da Baixada Santista, da nossa região. Seja grandes profissionais, como pessoas que são apaixonadas pelo que faz. E aqui nós temos o Vitor por isso. Vitor, obrigado, irmão. Eu que agradeço, obrigado. Sucesso, viu, na tua trajetória e foi um prazer te entrevistar. Prazer é meu. Isso aí. Gente, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.